professora Patrícia Souza, sou da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Faço parte da equipe, né, do projeto de extensão Webinar Conecta Economia, que começou bem depois, né, da pandemia, do início da pandemia em 2020, e iniciou, né, formalmente agora, em agosto de 2021, com uma formalização, né, institucional, mas que já vinha funcionando com várias palestras, professores que tiveram, né, a disposição de continuar o debate, né, com relação à economia mesmo com a pandemia. E agora, a gente, no dia de hoje, né, temos o prazer, né, e a satisfação imensurável da participação do professor Carlos Ganziroli, foi meu orientador, né, na tese, e, assim, eu, na graduação, já lia muito sobre ele, então, foi uma realização acadêmica, né, fazer parte da minha vida com relação à orientação de uma tese na área, né, na temática, né, agricultura familiar. Então, foi muito gratificante. E agora, né, a gente tendo essa oportunidade, mesmo, né, com as distâncias, com relação ao distanciamento, né, que tudo que a pandemia trouxe, da conexão, né, com relação ao debate acadêmico, mas as webinários que têm acontecido, né, em todo o país, têm ajudado, né, aos estudantes, aos pesquisadores, a continuar divulgando seu trabalho, e o professor Carlos, com certeza, com sua bagagem, né, continuou também em plena atividade. Então, a gente só vai ganhar com relação à contribuição na área, né, de agronegócio e agricultura familiar nesse dia de hoje, tá? Queria também falar com relação à professora Cláudia, né, que também é conhecida, né, da professora Keila, né, é uma professora que foi da professora Keila, então também se predispõe a estar nesse momento também mediando essa webinar. Quero também dar boa tarde a elas, né, particular, e agradecer também por ter aceitado o convite, já que somos uma equipe, né? Então, todos nós estamos participando nesse projeto para que a vida acadêmica, né, continue dando muitos e bons frutos, como sempre. Professora Cláudia, gostaria de falar alguma coisa antes do professor Carlos iniciar? Não, só quero agradecer o convite. Vamos dar a palavra aqui para o professor Ganziroli, né, apresentar para a gente. Então tá. Olha, primeiramente eu queria agradecer muito a Patrícia, a Keila, pelo convite, ao Dinter em geral, né, pela participação nos cursos, pelos debates, pela elaboração das teses que já estamos fazendo juntos com Isabela, com Camila, estamos trabalhando. E o que a Patrícia falou, já, com isso eu já ganhei o dia, né? Os elogios dela já me deixaram feliz pelo dia assim, inteiro. Então, agradeço esses elogios inmerecidos. Mas vamos lá. Eu vou fazer, então, uma apresentação. Eu realmente acostumo não usar muito os slides para colocar frases ou textos. Eu acho que, em geral, os slides deveriam ser só para gráficos, tabelas, equações. Então, a maior parte dos slides que eu vou mostrar vão ser dados. E vocês podem achar um pouco chato, mas através da explicação, talvez vocês compreendam por que eu coloco sempre os dados. E também porque, como temos o vício do economista, o economista é um profissional que quantifica fenômenos sociais, né? Nosso objetivo é sempre quantificar. A gente não constrói prédios, a gente não constrói casas, mas temos a vontade e a capacidade de quantificar. Essa é nossa questão. Então, vamos lá. Eu vou introduzir com esta questão que eu chamo debate polarizado sobre agricultura e agronegócio no Brasil. Tá? O debate polarizado foi assim, nos anos 80, a grande discussão era entre os defensores da grande propriedade e os defensores
do campesinato. Esse foi o grande debate nos anos 80. Nos anos 90, começou um debate sobre a convivência da agricultura familiar com o agronegócio. Debate, eu participei muito do debate dos anos 80, uma discussão muito forte, e depois a gente saiu dessa ideia campesinato, deixamos para trás a ideia do campesinato, que na verdade é uma figura mais da época feudal, e colocamos o conceito de agricultura familiar, que tem muito mais a ver com o estágio atual das economias mundiais. Basicamente, quando a gente trouxe o conceito de agricultura familiar, foi toda uma discussão que nós fizemos, foi um grupo, não fui eu sozinho, muita gente pensa que fui eu, mas não é verdade, ao contrário, eu fui o menos importante. Foi um debate que, na verdade, a gente começou em Londres, onde eu estava fazendo o doutorado nos anos 80, num seminário que fazíamos lá com o professor Goodman, do qual participava José Lida Veiga, Ricardo Abramovay, José Graciano da Silva, Cândido Gribowski, Shigeo Shipp, éramos 6 ou 7. Mas as contribuições mais importantes foram de José Lida Veiga e de Ricardo Abramovay. Com eles desenvolvemos todo esse trabalho e nos anos 90 chegamos a publicar os primeiros relatórios do convênio FAO-INCRA, do qual eu era o coordenador, no qual a gente colocou melhor a ideia da agricultura familiar. E era um debate que surgia em função de uma literatura que a gente tinha lido tanto na França como na Inglaterra, sobre as características desse extrato da agricultura que se chama agricultura familiar. Então foi um debate importante, se introduziu, e a partir daí a discussão sobre campesinato, pequena produção, ficou um pouquinho para trás. Mas agora, nos anos 2000, o debate tende a voltar atrás. A tendência é estamos tendo uma espécie de um recuo em relação a esta questão da agricultura familiar. Surgiu um trabalho grande, não sei se vocês viram, se chama O Novo Rural Brasileiro, um livro feito pela Universidade de Campinas que tem 900 páginas, mas que tem como base um artigo do professor Eliseu Alves, que foi um dos fundadores da Embrapa, e no qual se fala muito desta ideia que eu vou colocar aqui. É decir, nesse artigo se considera que a agricultura no Brasil basicamente são 30.000 grandes produtores, e o resto que produziriam 50% do total da agricultura. O importante, o dinâmico, o moderno seriam 30.000 grandes produtores. E, por outro lado, depois eu vou colocar outros dados deles também, mas por outro lado, como digo, uma polarização, uns dizendo que é grande propriedade, e outros defendendo, fazendo uma propaganda da agricultura familiar, que do meu ponto de vista está deslocada e sobredimensionada, e nesse sentido não contribuiu muito. E foram alguns intelectuais, e sobretudo o último governo da Dilma, surgiu aí dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ninguém sabe ainda hoje, nem sequer os colegas que estavam lá sabem, de onde saiu esse número, de que a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos produzidos no Brasil. É um dado completamente errado que eu vou mostrar agora a vocês, mas o confronto foi isso, uns dizendo que só os grandes produtores e outros dizendo que só os agricultores familiares. Na verdade, nenhum dos dois tem razão. O Censo Agropecuário de 2006, e depois vou mostrar mais para frente os dados de 2017, trabalhamos com um dado de 36,11%, em 2017 é um pouco menos, 29%, 30% da produção agropecuária está nas mãos da agricultura familiar, nunca 70%. Esse número está errado e não faz nenhum favor à discussão da agricultura familiar, porque se você coloca uma coisa absolutamente exagerada, perde credibilidade. Por isso que eu chamo propaganda, isso não tem nada de científico. Vou mostrar um dado aqui, que vocês podem ver, eu tenho isso para 2017 também, vocês veem a participação da agricultura familiar nos diferentes produtos. Então, pecuária de corte, como já era de se esperar, é baixa, 16%, mas pecuária de leite maior, suíno 52%, aves 30%, arroz 39%, cana-de-açúcar 10%, cebola 79%, feijão 76%, fumo 95%, mandioca 93%, 51 milho, 23 soja, 36 trigo, 62 bananas, 29 laranjas, café, 25 y uva 53. O sea, alguien pegó
mandioca, feijão, arroz, certo? E calculou 70%, como se o brasileiro só comesse arroz, feijão e mandioca, digamos, um pouco por aí. E é um pouco uma visão atrasada da alimentação do brasileiro. Se vocês pegam a POF do IBGE, vocês vão ver que a cesta básica e a alimentação do brasileiro é muito mais ampla do que arroz, feijão e mandioca. O brasileiro come óleo de soja, portanto, come produtos que vem da agricultura empresarial ou patronal. O brasileiro come frango, o brasileiro come carne também, que não são produtos da agricultura familiar. Então, isso foi um erro, ninguém se responsabiliza por isso, porque depois que saiu esse dado, o Rodolfo Hoffman, o professor Rodolfo Campinas e eu mesmo, publicamos artigos criticando e ninguém defendeu os 70%. E depois eu falando com gente do MDA, ninguém sabia de onde tinha saído. Mas para você ter uma ideia, até o Papa citou os 70% do Brasil, sem falar que a Dilma e os presidentes, todos eles dizem isso todos os dias, sem nenhuma base. Então é muito ruim, por isso não faz nenhum favor a um debate científico. Na verdade, se vocês pegam, aí que eu peguei um dos dados nossos, que eu acho importante, dentro da agricultura familiar, você tem um grupo que a gente chama Grupo A, o grupo mais forte, que está composto por 452.700 agricultores. Dentro da agricultura familiar são 4 milhões. Mas tem um grupinho forte de agricultura familiar que se responsabiliza por 25% da produção e uma renda monetária líquida anual de R$53.000 no ano 2006, hoje seriam R$6.000, tem uma área média de 48 hectares e a maior parte são especializados. Bom, aqui você vê o seguinte, essa agricultura bifronte, 30.000 agricultores, ou seja, 0,62 produzem 50% e o resto não importa? Não, não dá para dizer isso. É verdade que tem 30.000 produtores que produzem muito, é verdade, mas o resto não importa? Não. Temos 452.000 agricultores familiares que são responsáveis por 25% da produção. Ou seja, é uma espécie de family farm, um pessoal que tem um perfil bastante parecido ao agricultor familiar americano. É um setor forte. Uma coisa que quando se fazia o debate de pequena produção versus grande, ninguém imaginava que existia um setor intermediário ou de agricultor familiar capitalizado e forte que é capaz de produzir 25% do total dos alimentos do Brasil. Ninguém imaginava que isso fosse possível no âmbito da agricultura familiar. Depois eu vou mostrar a definição que a gente faz de agricultura familiar, tá? Porque muita gente confunde a agricultura familiar com pequeno produtor de subsistência, não tem nada mais de errado. Agricultor familiar é basicamente aquele agricultor que realiza sua atividade com uso predominante da mão de obra familiar. Predominante, quer dizer que ele também contrata pessoas, mas a maior parte das pessoas que trabalham são da família. Pode ser que a família tenha 5 e ele contrate 4, e então é familiar, não é familiar puro, familiar. E isso é importante porque quando a gente coloca a ideia da agricultura familiar, a gente tira um pouco a ideia do pequeno agricultor, porque pequeno agricultor é uma categoria que não tem sentido nenhum. Vocês imaginem, um produtor de 5 hectares de tomate é um agricultor muito rico, pode ter até 30 trabalhadores junto com ele, no caso de os hortigranjeiros em geral, é uma agricultura muito intensiva em trabalho. No entanto, um agricultor de 250 hectares no interior de Goiás, que trabalha o pai e o filho ordenhando vacas, é pobre, certo? É pobre e é familiar também. Ou seja, o que eu digo em brincadeira, tamanho não é documento, porque um cara de 5 hectares pode ser super patronal e um cara de 250 hectares é completamente familiar. Então, o tamanho da área não tem nenhuma significância para poder definir uma categoria social. Além do que, o problema era que o censo agropecuário colocava como estratificação estratos de área. Então, antigamente, na época do debate, se falava, até 20 hectares é agricultor, pequeno agricultor. E outros chegavam, não, até 50. Outros diziam, não, dependendo da região. Mas era sempre em relação ao número de hectares. E está errado, porque você tem até 20 hectares, você vai ter um monte de agricultores patronais capitalizados dentro de uma categoria que não é de agricultor familiar, até 20 hectares, por exemplo, como se fazia antes.
todos sus trabajos de economía agrícola eran por estratos de área. Isso acabou, nós tivemos que revirar o censo cabeça para baixo, para que ele mostrasse a cara da agricultura familiar. Depois vou mostrar, a gente tinha os microdados, y tuvimos que reagrupar y a través de una serie de algoritmos para recolocar todas esas variables en relación a categoría de agricultura familiar que ela não aparecia no censo agropecuário. Depois disso, o IBGE já coloca, inclusive, a categoria FAO-INCA, já está dentro do censo, e hoje em dia isso se faz automaticamente. Mas eu quero dizer que esta questão da agricultura familiar, para nós não tem maniqueísmo, não deveria haver maniqueísmo, não deveria se enfrentar, porque se decís, a agricultura familiar versus os grandes, versus o agronegócio, para mim é uma bobagem. Não existe um enfrentamento, não existe um conflito, e infelizmente foi utilizado de uma forma política. Certo? Tem gente que diz a besta solta do agronegócio, a besta do agronegócio está solta, e fazem toda uma crítica sobre o agronegócio. Eu diria o seguinte, em 1996, vejam este cálculo, a agricultura familiar representava 38% do BVP. 10 anos depois, o boom do agronegócio manteve-se mais ou menos um número parecido, 36,11%. Isto revela que ela cresceu para e passo o crescimento do agronegócio. Ou seja, se a agricultura familiar fosse uma agricultura de subsistência, no contexto de um tremendo boom do agronegócio, ela teria ficado subsumida a percentuais irrelevantes. Mas não aconteceu isso. Se ela cresceu no mesmo ritmo que o agronegócio, quer dizer que ela é parte do agronegócio. Ela faz parte do agronegócio porque conseguiu manter o mesmo ritmo de crescimento do agronegócio. Então, por que eu digo isso? Porque a agricultura familiar faz parte das principais cadeias agroindustriais. Não existe uma antinômia. Dentro da cadeia da soja, milho, arroz, qualquer uma que você for, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar alguém com uma etiqueta que diga eu sou agricultura familiar? Não. Um monte de gente vendendo soja para as esmagadoras e discutindo preços e condições, outros vendendo milho, outros vendendo arroz, que dentro das mesmas cadeias, com os mesmos compradores, com as mesmas agroindústrias. Portanto, não é uma categoria separada do agronegócio. Mas, portanto, eu digo, existe a possibilidade de ampla coexistência entre agricultura familiar e agronegócio. Por que a gente dá importância para a agricultura familiar? Porque a gente quis destacar um grupo dentro da agricultura, destacar um grupo que se chama agricultura familiar, que trabalha com a família, mas que, por essa característica, é um setor, um segmento que a gente usa a frase interioriza o desenvolvimento econômico. Não tem nada contra o agronegócio, mas o agronegócio produz, e a maior parte dos responsáveis do agronegócio não moram em Goiás ou em Mato Grosso, moram em São Paulo, Rio, e às vezes passam sua vida inteira no exterior. Já o agricultor familiar mora na região. Ele vai comprar bicicleta, vai comprar moto, vai comprar trator, vai comprar fertilizante na região. Então, ele interioriza o desenvolvimento econômico. É o que a gente vê nos Estados Unidos ou na França, onde as pequenas cidades, todas elas se desenvolvem em torno do crescimento da agricultura familiar. Então, isso é muito importante, por isso que foi importante, não foi por uma questão de que seja melhor ou pior que o agronegócio, não é por esse lado, não é por ser mais ou menos eficiente, mas é basicamente pelo fato de que eles moram no campo e não vão sair de lá, mesmo que haja uma queda de preços ou qualquer coisa assim, eles são resilientes e isso garante que você tenha... Porque o que acontece? Por exemplo, em Mato Grosso, Goiás, você tem uma espécie de oceano verde, você não vê mais nada do que soja, não tenho nada contra, mas você não encontra pequenas cidades, pequenas cooperativas, coisas assim funcionando. Por quê? Porque todo isso está concentrado em grandes fazendas. Então, se houvesse algum tipo de crédito fundiário ou algo que permitisse o desenvolvimento de agriculturas familiares junto com aqueles outros, o agronegócio seria muito melhor para a economia regional. Agora, a agricultura familiar é heterogênea. Primeiro, falei, existe sim no Brasil um setor que comparte as características do Family Farm. Além dos 30.000 das 7 teses, existe um segmento de 450.000 que produz 25% do PIB agrícola, mas também é um segmento de agricultores familiares pobres, 2,5 milhões, ou alguns chamam de camponeses, que produzem para autoconsumo, moram no estabelecimento, geram emprego para os filhos
e que não migra porque seu custo de oportunidade para migrar é baixo. Ou seja, temos um grupo de 450.000 muito forte, mas temos um grupo que é muito pobre dentro da agricultura familiar. A renda monetária às vezes é zero, vivem do autoconsumo. Agora, o que acontece? Não tem nada de desprezível o fato deles viverem para o autoconsumo. O fato deles se autossustentarem, se alimentarem e criar seus filhos é muito bom em relação à possibilidade de sair daí e morar numa favela, numa grande cidade. O fato de que haya 2, 3 milhões de agricultores familiares pobres, mas que consigam se sustentar dignamente e não dependam de ajudas governamentais, ou pouco, pelo menos, e que não migrem, é uma coisa importante. Esta realidade da agricultura familiar brasileira, por exemplo, é muito parecida a Estados Unidos. Você vê que em Estados Unidos 50% da produção são agricultores familiares, mas se você juntar as sociedades familiares, que dá mais 22, você tem 72% da agricultura, da produção agrícola nas mãos da agricultura familiar. Vocês podem pegar esse dado na USDA. O que tem a heterogeneidade da agricultura e a resiliência da agricultura familiar? Bom, tem uma série de textos que Patrícia e Keila estudaram comigo no curso de economia agrícola, economia agrária. Eu não vou explicar muito a fundo, mas que foi toda uma bibliografia que a gente consultou em Inglaterra e que tem a ver com esta questão do risco, que Susan Manan Dickinson, um artigo famoso, Bergopoulos, o fato da estrutura do mercado ser concorrencial, o que garante grande heterogeneidade na agricultura, a inexistência de economias de escala na agricultura impede a exclusão definitiva da pequena produção. Ou seja, o que acontece? Só para me concentrar na questão do risco, que eu acho que é importante, a agricultura é uma atividade de alto risco. A agricultura sofre por pragas, por clima e por volatilidade de preços. Não tem nenhum setor da indústria que tenha problema com pragas, com chuvas ou falta de chuvas, ou com preços voláteis. Os preços industriais, em geral, são bastante estáveis porque se formam em mercados oligopólicos. Os preços da agricultura se formam em mercados concorrenciais, então são muito voláteis. Por esses motivos, a agricultura em si mesma, apesar de que tem anos que dá muito lucro, é chegado a uma atividade, não é uma atividade 100% seguro. Isso garante que não toda a agricultura seja integrada em formas patronais ou empresariais, porque não há suficientes empresários para ocupar todas as terras do Brasil e eliminar a todos os agricultores familiares. Como imaginava Marx e Lenin quando escreveram seus textos no século XVIII e XIX, quando eles falavam sobre a tendência inexorável ao desaparecimento da pequena produção, da concentração nas mãos dos grandes empresários rurais. Isso não aconteceu. Nesse ponto, a previsão de Marx estava errada, como já se comprovou com todos os textos de Sahanoff e de Janin, na Inglaterra, que mostraram que em todos os países da Europa a agricultura familiar persistiu. Ou seja, a tendência, suposta tendência ao desaparecimento não se confirmou. Aqui no Brasil, o professor Graciano, por exemplo, e muita gente de Campinas, de origem marxista, defendia muito esta ideia do desaparecimento da pequena produção. Na verdade, não aconteceu, e estes são alguns motivos que eu poderia explicar, mas cada um desses temas dá uma palestra inteira. Então, você tem outros fatores que garantem que as pessoas, às vezes, sem ter uma eficiência muito grande, queiram ficar na agricultura. Ter uma moradia gratuita, não ter que pagar aluguel, a produção de autoconsumo, gerar emprego para os filhos, desenvolver atividades rurais não agrícolas, viver em comunidade, a sensação de autonomia, controle intergeneracional da terra. Ou seja, não vou explicar agora todos esses pontos, mas senão me alongaria muito, mas são fatores antropológicos, não econômicos, ou de antropologia econômica, que mostram por que o agricultor familiar fica lá, apesar de não ter uma taxa de lucro muito alta. Escudo protetor, Bolsa Família para todo mundo, o trabalho de... Perdão, professor. Olha. Perdão. Voltando aí atrás, esse resumo que o senhor fez aí, poderia se considerar, isso é exato, poderia se considerar isso aí como um impacto da macroeconomia no agronegócio? Isso aqui? Sim. Não, isso aí isso aqui é absolutamente histórico. Sempre foi assim.
Siempre fue así. Siempre los agricultores no migraban o dejaron de migrar, o dejan de migrar, porque les tienen un costo de oportunidad para ficar. ¿Cuál es? Esos factores que están aquí. No tienen nada a ver con agronegocio. Esto siempre aconteció así, y ya eso que está ahí, surge una literatura francesa de Ruth Gasson, que es muy interesante también, que explica el lado sociológico. Tá? Tudo bem? Ok, professor, obrigado. O trabalho de Eliseu Alves falava o seguinte: já que você tem um grupo de grandes agricultores que produzem tudo, não precisamos nos preocupar por incentivar a pequena produção agrícola familiar, porque isso é jogar grana fora. Esse pessoal é ineficiente. Então, vamos fazer o seguinte: uma bolsa família para todo mundo e acabou. Um pouco a ideia de Eliseu era essa: vamos a nos garantir con esos 30.000 grandes agricultores y más, algunos otros 100, 200.000 de agricultores empresariales, y el resto, Bolsa Familia para todo el mundo, y acabó. Esa idea de él. A ver, ya ve, no Brasil se criaron en los últimos años un aparato de políticas agrarias que no es de se jogar fora. Generación de renda en pequeñas agroindustrias familiares no colectivas en el Nordeste, polpa de frutas, laticínios, mandioca, apicultura, etc. Integração da avicultura no processamento no Sul, o processo de integração da avicultura no Sul, que é a agricultura familiar, em Santa Catarina, no processamento de frutas tropicais na região amazônica, comercialização com bons resultados através do PA e do PNAE, crédito fundiário com a correspondente quitação das dívidas em várias regiões do país, crescimento da produção graças ao PRONAF. Eu quero dizer o seguinte: o Brasil já investiu em uma série de políticas. Seria um absurdo agora dizer vamos jogar tudo fora e vamos dar Bolsa Família para todo mundo. Mas, por incrível que pareça, gente, estes caras, que são muitos caras da ESALC e da Embrapa, pensam assim. Ou seja, não toda a Embrapa, mas este trabalho do Eliseu, vocês sabem que foi um dos fundadores da Embrapa nos anos 70. Então, eles pensam assim, pensam que a agricultura familiar não tem nenhum sentido e não tem que dar nenhum apoio. Na verdade, foi todo um debate grande que eu participei também nesses anos 90, da CNA e da FGV contra nosso trabalho FAO-INCRA. Tivemos debates fortes, mas como a gente estava muito ligado com o ministro Jungmann na época do MDA, a gente conseguiu segurar as pontas para evitar que se destruísse a política de agricultura familiar. Mas não havia uma aceitação por parte da CNA e da FGV e do pessoal sobre as políticas a favor da agricultura familiar. A questão é torcer para que agora não consigam destruir tudo diretamente neste último período. Agora vou falar um pouco do agronegócio, porque falei da agricultura familiar, depois vou voltar para a agricultura familiar. Mas então, quando eu falo que não tem que haver maniqueísmo, nem tem que haver uma política de enfrentamento, é porque o agronegócio brasileiro é alguma coisa de respeito. Produz 22% do PIB brasileiro. Eu não vou colocar os dados aqui, mas vocês sabem que no PIB, se você calcula a produção dentro das porteiras, dá 5% do PIB, produção estritamente agrícola. Mas vocês sabem que a ESAL, que é a Escola Superior Luiz de Queiroz, a través do CPEA, eles usam a matriz insumo-produto, arrastra todos os setores industriais relacionados à agricultura e a jusante, y arrastran todos los sectores de servicios a montante ligados a agricultura familiar, agricultura, y conforman lo que se llama complejo agroindustrial o agronegocio, lo cual, lógicamente, ahí entra la industria de tractores, camiones, máquinas agrícolas, insumos, fertilizantes, etcétera, y a montante entra un sector de procesamiento, de embalaje, trading, exportación. O sea, no habría todos esos sectores ayudantes y montantes si no tuviese agricultura. Por tanto, agronegocio no Brasil es responsable de algo muy importante, mayor que la propia industria. Claro que este cálculo de SALC retira parte de la industria y coloca con agricultura, que es correcto, porque cuando você ve, por ejemplo, cada vez que tiene un crecimiento do PIB agrícola, crece a venda de camiones y de máquina agrícola. Gera en torno del 25% de los empleos del país, por tanto no es verdad que la agricultura no genera empleo, genera mucho empleo, en regiones súper dinámicas. Si você vai para Sorriso, Mato Grosso, vai para algumas áreas de Goiás e no sul também, você vai encontrar muita gente trabalhando em diferentes indústrias ligadas ao agricultura. Tem um papel fundamental nas exportações,
y permitió la creación de grandes multinacionales en la agricultura, o que es algo positivo, porque el Brasil precisa tener sus propias multinacionales. Y aquí tenemos a BR Foods, Minerva, Bunge, Cargill, Nestlé. Algunas no son brasileras, mas se instalaron aquí y son las más importantes. Tem otras más. Sobre o agronegócio, eu queria mostrar o seguinte, para vocês terem uma ideia, não sei se já conhecem estes dados, são bastante conhecidos, mas é o seguinte, você vê aqui, entre 1980 e 2017, a produção passou de 50 milhões de toneladas a 240 milhões de toneladas. Não tem nada no Brasil que tenha crescido assim. E se for mais para trás, para 1960, a produção era 10 milhões de toneladas. No Brasil, a partir dos anos 70, con un crédito rural, con los precios mínimos, con la Embrapa y las tecnologías, permitió este aumento brutal de producción agrícola en todas la mayor parte de las commodities, inclusive en el propio arroz, mas sobre todo soja, milho, o que más creció, algodón también. Cuando se ve la evolución de la área plantada, se ve que pasó de 40 millones a 61 millones, o sea, 53% de aumento. Estoy diciendo que en algunas áreas, inclusive en algunos productos, ya te cayó área plantada. ¿Qué significa esto? Que teve un aumento muy grande de productividad, de 200%, o sea, a producción se fez predominantemente en las áreas ya existentes. La mayor parte de la producción agrícola no invadió floresta, no desmató, fue una área, una frontera agrícola muy pequeña, o a expansión de la frontera agrícola. Cuando a gente fala de 50 millones de hectáreas, espera ahí, a gente fala de 50 millones de 61 millones de hectáreas, só para você ter uma ideia, o Brasil possui 820 milhões de hectáreas, o território do Brasil, 817 milhões de hectáreas. E só 61 milhões são destinadas para a agricultura. Depois vemos a pecuária, 61 milhões. Portanto, não há nenhum aumento, e o aumento de 20 milhões não significou decréscimo da área de florestas. Quem desmata mesmo é a pecuária, e, na verdade, para ser justos, quem começa o desmatamento são os pequenos agricultores a través da atividade, da técnica de roça e queima. E depois vem a pecuária. Finalmente, pode vir a entrar a soja, mas se você não abre a terra, se a terra não está destocada, só a pecuária pode estar nessas terras. Cuando la tierra ya está destocada y limpa, ahí puede ser que entre alguna actividad de soja. Entonces, brutal aumento de productividad, que es importante, ustedes ven aquí a producción, que es la línea verde, y a área, que son las columnas vermelhas. Y una cosa muy interesante, aquí este dado también está un poquito desactualizado, mas continúa ainda más amplio, que ustedes ven lo siguiente. Si usted pega a balanza comercial do Brasil, ainda es positiva. Si você pega a balança do agronegócio, é mais do que positiva. Significa que esta balança comercial do agronegócio, de 71 bilhões, está compensando um déficit comercial dos outros produtos. No caso, o produto do setor manufatureiro e semi-manufatureiro, e que é deficitário. O Brasil hoje deixou de ser uma potência industrial, perdeu muitos mercados, inclusive os Estados Unidos, para o qual o Brasil hoje só exporta semi-manufaturados, e na parte industrial, o Brasil só exporta para a Argentina, a Argentina para o Brasil. Mas no agronegócio, graças ao agronegócio, a gente não tem déficit comercial, porque estamos conseguindo compensar esse déficit com um superávit na área do agronegócio. Aqui vocês podem ver que eu vou ter que fazer um negócio, porque é que aqui aparece, eu não consigo, espera aí, aqui. Eita. Bom, tudo bem. Eu não consigo ver a tabela completa aqui, vou ter que tirar aqui o... Espera aí. Aqui. Vocês podem ver aqui que o Brasil, que não era o primeiro produtor de soja, em 96, 97 era Estados Unidos, agora é o Brasil. O principal produtor de soja mundial é o Brasil, com 33%. Segundo Estados Unidos, o sea, Estados Unidos cayó, Brasil subió, después los otros países. Los principales mercados pasó a ser a China, que antes era 6%, esto tiene mucho a ver con China, que nos permitió exportar mucho,
e a União Europeia, que era alto, caiu. Os players mundiais, no caso da soja, o Brasil o maior player mundial nas exportações de soja, 44, estos são as exportações, e Estados Unidos com 39. O que quer dizer com isto? Eu só coloquei soja, mas isto acontece, eu tenho outras tabelas, isto acontece exatamente igual com aves, o Brasil primeiro, carne bovina, Brasil segundo, só porque o primeiro é a Índia, que não comem carne, então exporta muito carne, senão seria o Brasil. Brasil segundo. Carne suína, Brasil quarto. Milho, Brasil terceiro, depois o segundo, depois de Estados Unidos. Então, você tem uma ideia, não tem nenhum produto industrial que o Brasil seja primeiro, segundo ou terceiro. O market share da indústria brasileira na indústria mundial é 1,9%. O market share da indústria avícola brasileira é 20% da mundial. Certo? Então, você tem uma coisa que nenhum produto industrial chega nem perto das vantagens comparativas que tem na agricultura e agronegócio do Brasil. Produtividade da soja crescendo, estou mostrando aqui, em vários estados. E houve uma mudança regional, apareceu o famoso Mato Piba. Antigamente, a produção se concentrava no sul. Vocês sabem que a soja começou no Rio Grande do Sul, Paraná, e agora temos, além de Mato Grosso e Paraná e Rio Grande do Sul, a expansão da soja para Mato Grosso do Sul, para Goiás, para Bahia, para... Não, aqui não é Bahia, para Minas, para Bahia, para Tocantins, para Piauí e para Maranhão e Pará. Ou seja, a soja, o famoso Mato Piba, Maranhão, Mato Grosso, não, Mato Piba, ¿qué es? Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia. Ou seja, se expandiu, levando muito progresso para umas áreas de Maranhão, como tivemos a nossa aluna do Dinter, que fez uma tese sobre isso, e foi muito interessante, sobre a soja no Maranhão. Aqui, só para você ter uma ideia, uma coisa, as pessoas se esquecem de que a soja, as pessoas dizem, a soja é só para exportação. Não, não é verdade. A soja alimenta um monte de setores da economia. Os produtores de carne dependem de rações de soja. Os supermercados dependem de óleo refinado nas esmagadoras e nas refinarias de soja. Uma parte da soja em farelo é exportada, parte do óleo é exportado e parte do grão também. Ou seja, você tem um mercado interno que está sendo abastecido pela produção da soja. Não é só para exportação. Mais ou menos 30% da produção de soja fica dentro do país. Agora, de onde saiu tudo isso? Quais são as causas do agronegócio, o sucesso do agronegócio? Eu já divido isto em políticas estruturantes e em políticas de curto prazo, ou políticas agrícolas. Primeiro, importantes são as políticas que criaram a base necessária para a expansão e boom posterior do agronegócio no Brasil. Eu vou mostrar a vocês que o agronegócio não caiu do céu, não surgiu do mercado sozinho. Não foram os agricultores sozinhos que se mandaram para frente com este assunto. Teve dois elementos que eu destaco. Desenvolvimento tecnológico, Embrapa, e uma política de terras que foram os Prodecer na região dos Cerrados. Embrapa, eu não vou ler isto tudo, desenvolvimento tecnológico, eu ler tudo, mas basicamente para destacar a vocês, estas são algumas das tecnologias que a Embrapa desenvolveu para apoiar o agronegócio da soja. Mas uma das mais importantes são os cultivares. Vocês sabem que a soja é um produto de clima frio, foi adaptado para clima temperado. Isso através de todos esos BR-36, etc., da Embrapa, um trabalho muito sério feito pela Embrapa, e um trabalho fundamentalmente também de recuperar os cerrados. Os cerrados eram regiões de solos de alta acidez, nos quais não se podia plantar nada, eram vegetação espinosa, só crescia alguma coisa nos brejos. Então, o que foi feito? Foi feito um programa de calagem com calcário nos cerrados, mais de 4 milhões de hectáreas, que recuperaram essas terras para uma agricultura. Fora o fato de que houve uma política de terras, que eu vou mostrar aqui. Aqui você tem uma ideia da Embrapa. A Embrapa tem 180 subsidiárias no Brasil e em outras partes do mundo. Alguém quer investigar aqui, a Embrapa hoje em dia pesquisa tudo. Por exemplo, a agroindústria tropical, Embrapa amazônica, Embrapa semiárido, temos Embrapa em todos os lados. Mas o programa Prodecer, que dos anos 80, foi muito importante. Foi um programa feito junto com os japoneses,
con la agencia JICA, que abrió, que dio crédito para agricultores capitalizados, familiares, japoneses o nisei o gaúchos, que les recibían en torno de 500 hectáreas por familia, más 2 tratores y una colheitadeira a pagar a 20 años. Eso fue feito con apoyo de la agencia JICA, y con eso se instalaron, en la época, apenas 350.000 hectáreas en 21 proyectos. Hoy, esas 350.000 hectáreas viraron 20 millones de hectáreas en los estados de Minas, Mato Grosso, Goiás, etcétera, que se dedican a agricultura de algodón, milio, soya, sorgo, etcétera. Entonces, ese fue un pontapé inicial. Obvio, o digamos, con eso quiero decir que el agronegocio se benefició de 2 políticas estructurantes, do Estado, não é? O Estado que apoyó, o Estado teve una visión de largo plazo y diciendo, vamos a transformar la región de los Cerrados en algo moderno y vamos a criar las variedades. De alguna forma fue algo parecido que aconteció con los polos de irrigación de Petrolina y Juazeiro, que también fue apoyo del Estado con la Codevasp y con apoyo de la FAO. La propia FAO ayudó en el diagnóstico del área de Petrolina y Juazeiro. Hubo otros mecanismos importantes, un crédito de modernización de la flota de maquinaria agrícola, un Moderfrota. Hay isenção de impuesto de renta sobre actividades agrícolas, no de impuesto, aquí está errado, no hay de impuesto de renta, la verdad fue a isenção do ISMS, está errado, ISMS sobre las exportaciones agrícolas, vos tenés que corregir eso. Después voy a hablar mejor sobre eso. Ahora, existen algunos problemas y limitaciones que pueden frear la expansión del agronegocio en un futuro. Problemas ambientales generados por la expansión exagerada y desordenada de las plantaciones. Vos mostramos datos, sí, sobre desmatamiento y queimadas. Nuevas pragas surgidas, como la ferrugem asiática, más eso en general ya fue contornado por la Embrapa. Precios agrícolas internacionales que ahora comenzaron a caer nuevamente y el cambio ficaba un poco sobrevalorizado. Eso es un límite. Desempleo en la agricultura a pesar de un mundo agronegocio. Es verdad que el agronegocio gera 25% de empleo, mas na agricultura mesmo o empleo cae, porque todo empleo agrícola es sustituido por máquinas. Hoy en día tenemos agricultura de precisión, colheitadeiras, etcétera. Es un desafío. El empleo agrícola mesmo está caído. Poca o nula integración de los modales de transporte formados por hidrovías, ferrovías o rodovías. Entonces se ve ese último punto, el Brasil tiene 62%, 60% de transporte rodoviario y apenas 13% por transporte acuaviario. Bueno, esto es exactamente lo opuesto de Estados Unidos o de Rusia, por ejemplo, donde la mayor parte del transporte se hace por hidrovías. La gente va por rodovías. ¿Cuál es el problema de hacer eso? El problema es que a rodovía tiene como objetivo transportar productos leves y caros. Si você transporta na rodovia produto pesado y barato, você destrói a rodovia e você não consegue cobrar um pedágio alto porque o produto é barato. Então você acaba destruindo as rodovias, certo? E quando você quer cobrar um pedágio alto, por isso não consegue porque o produto em si mesmo, um caminhão de soja, não vale suficiente como para pagar um pedágio suficiente para reconstruir as rodovias. Então, esto aqui é um paradoxo. Está saliendo mal, a soja demora para salir y tiene que pasar por estradas muy ruins. O desmatamento, entonces, es un desafío también. Você ve que tinha habido un avance muy grande. Nos años 80 se desmató, llegó a desmatar 29.000 kilómetros cuadrados por año. Cayó un poco aquí, y es verdad que aquí tiene que reconocer, no gobierno Lula y Dilma disminuyó radicalmente gracias a la acción de Carlos Mink, da Marina, da Silva, que fizeram o IBAMA e colocaram para funcionar, mas já depois, no finalzinho, você vê que está subindo novamente o desmatamento, agora, sobretudo no governo Bolsonaro, com a desativação praticamente do IBAMA e todas essas políticas pro-desmatamento. Esses números são bastante impressionantes, 29.000 ou 25.000 quilômetros quadrados. Vocês têm uma ideia? Dá mais do que a metade do tamanho do estado de Rio de Janeiro. Então, imaginem vocês que todo ano você corta na floresta amazônica meio Rio de Janeiro. Daqui a pouco, eu já conheci a floresta amazônica nos anos 80, que era uma coisa fantástica, e agora quando você vai de avião, você já vê muitos clarões, vê muitas áreas desmatadas, antes não tinha nada disso.
As queimadas também, você vê que também tinham diminuído muito graças à repressão governamental nos anos aqui do governo PT, e depois subiu agora, finalmente está subindo, e agora está pior aí. Temos problema de concentração no setor do agronegócio, pode ser que seja um problema ou não, dependendo do ponto de vista e também das condições, mas temos grandes empresas, que antes nós não tínhamos, que controlam parcelas importantes. Aqui, inclusive, está desatualizado, aqui não entrou a JBS, mas você tendo essas empresas, por um lado, você tem um problema de oligopsômio no setor agrícola e pecuário, mas, por outro lado, você também tem empresas que abrem mercados internacionais, com muita eficiência, muita capacidade de entrar em Rússia, entrar em outros países. Por exemplo, no setor de carnes, conseguiram deslocar praticamente a exportação de carne argentina. Fatores que geraram as condições prévias, aquilo que eu tinha falado antes, papel da intervenção do setor público na geração de tecnologia, foi o Estado que ajudou. Ou seja, não dá para... Isto é importante, eu estou colocando, porque papel do setor público na criação das condições de infraestrutura, redesenho do sistema de crédito, aumento da concentração empresarial, isso sim é micro, avanço nas negociações internacionais, isso foi graças ao apoio do Ministério das Relações Exteriores, a sobrevalorização cambial, paradoxalmente, nos anos 80, nos anos 90, do Plano Real, ajudou, porque permitiu a importação de insumos químicos baratos, y eso dio un gran salto de productividad en los años 90. Incentivos diretos e indiretos, aumento da produção nos anos 90, ocasionados pelo queda do preço da terra. Isso também é muito interessante. Nos anos 80, com a hiperinflação, a terra tinha virado um hedge fundamental, porque não havia nenhum hedge de ações, bolsa, nada que compensasse a hiperinflação. Então, muito empresário comprou muita terra nos anos 80. Quando teve o Plano Real, e não dava mais para ganhar dinheiro na especulação financeira, muita dessa terra foi desovada, digamos, saiu, foi vendida para fazer atividades produtivas, industriais, o que for. Muitos empresários de São Paulo, tinha terras em Mato Grosso, de várias partes, começaram a vender, o preço da terra caiu, e ao cair o preço da terra, permitiu que outras empresas comprassem e avançassem no agronegócio nessa região. Ou seja, tem uma combinação de apoio do Estado, algumas questões de curto prazo, como o câmbio, e a questão da terra, preço da terra. Mas eu coloco isto porque o setor do agronegócio não reconhece isso. O setor do agronegócio vai dizer que são eles os que fazem tudo. Eu estou falando, não fazem nada. Eu falei, não, gente, vocês fazem tudo, mas vocês tiveram muito apoio. E continuam tendo. Aqui vem o que eu coloquei errado. A isenção foi no ICMS, na exportação agrícola, com a Lei Candir, que foi em 92, 93, que isentou. Isso foi impressionante, deu um impulso enorme às exportações agrícolas. Voltando à agricultura familiar, então. Já estamos... Voltando à agricultura familiar, então, aquele trabalho que a gente fez, o INCRA, usou a ideia, basicamente, o que a gente fez? Nós pegamos os microdados do censo agropecuário, colocamos um algoritmo e falou, todos aqueles estabelecimentos que estão administrados por administrador capataz, fora. Deixa só aqueles que não estão administrados por administrador capataz. Segundo, as unidades de trabalho familiares são maiores que as unidades de trabalho contratadas, ficam aqui, e menos de 15 módulos fiscais. Bom, isso, por trás disso, tem uma quantidade de equações e algoritmos muito grande, não vou colocar aqui para vocês. Nós demoramos 14 meses a desenvolver esta metodologia, e eu não fui o único, né? Tem um monte de pessoas que trabalharam, inclusive gente do IBGE, e se criou uma metodologia suficientemente forte que até hoje está presente, e depois a lei se inspirou em nossa metodologia, mas reduziu de 15 módulos a 4 módulos fiscais. Do ponto de vista é um erro, porque, por exemplo, você pega um cara que tem 300 hectáreas no Ceará e vai ficar fora, porque vai ter mais de 4 módulos fiscais. E 300 hectáreas no interior do Ceará não é nada. Então, muita gente que poderia ter acesso ao PRONAF ficou fora por essa ideia dos 4 módulos fiscais. Na verdade, se voltou à ideia do pequeno produtor, que a gente não queria isso. E ainda mais se colocou que a metade do trabalho e da renda tinha que ser dentro do estabelecimento. A gente não colocava nada disso, a gente deixava aberto para outras atividades.
Mas esta foi basicamente a metodologia, e com isso você vê o seguinte, agora já entrando diretamente no tema, da agricultura familiar, pegando os 3 censos, e você vê que número muito grande, 91% são familiares. Em área, obviamente menos, portanto, se ve que a maior parte da área não está na agricultura familiar, está nos grandes empresários, etc. O valor da produção, e esse é o tema que eu vou conversar com vocês, caiu de 2006 a 2017 de 36% a 28%. Esto ya fue visto por muchos como tendência ao desaparecimento da agricultura familiar. Eu vou explicar, ou tentar encontrar razões que eu apresentei no último congresso da SOBER sobre por que caiu de 36 a 28. Vamos lá. Bom, primeiro o seguinte, em termos de produção, você vê que cayó bastante no norte, cayó bastante no nordeste, cayó menos no sudeste, subió un poco, cayó también no sur, mas cayó mucho no norte y nordeste, agricultura familiar. Paradoxalmente, y no se entiende ainda por qué, aumentó a pecuaria de corte da agricultura familiar. Puede ser que sea un refugio ahí para, como un nativo ahí que se encontraron, pero no puedo discutir eso mucho ahora. Algunos productos que cayó más fue la laranja, banana, café, todos cayeron. Aquí en llegado cayeron todos. Cayó arroz, cayó cana de azúcar, cayó cebola, más cayó milho, mucho. La producción de agricultura familiar. La producción de agricultura familiar. Entonces se ve que teníamos un cuadro negativo. ¿Qué acontece? Primero factor que yo coloco como explicativo. Uso de asistencia técnica cayó de 20 a 17%. O sea, hubo una disminución, una cosa que venía aumentando, una disminución de asistencia técnica, eso es muy importante para la agricultura familiar. Cayó asistencia técnica, eso es más central. Hubo un aumento en el uso de energía eléctrica, esto es muy interesante, aliás, tal vez la mayor revolución feita en Brasil fue la electrificación rural, que hoy está casi completa. Mas eso dejemos de lado ese lado positivo. Un negativo fue asistencia técnica, y segundo, el PRONAF, que você ve en valores constantes, tinha subido hasta 2014 y después comienza a caer. O que muestra que, olha, sin crédito y sin asistencia técnica ya es difícil você producir. Después voy a voltar aquí, espera ahí. No, después volto a este tema. Houve sí mudanzas nas produtividades. Por incrível que pareça, a agricultura familiar era mais eficiente até 2006 no uso da terra. Producía 1034 y a no familiar 861. Y en 96 también. Eso era totalmente coherente con la economía teoría neoclásica, la cual dice que você vai utilizar os fatores escasos de forma más intensiva y los factores abundantes de forma más extensiva. Entonces, si a terra es un factor escaso, você va a usar él de forma más intensiva. Y en ese sentido, un agricultor familiar tiene una tendencia a utilizar de forma más intensiva a terra porque es un factor escaso. Un grande fazendero es capaz de dejar pedazos sin producir y no ocupar cada milímetro de su terra. Un agricultor paranaense o gaúcho o de Santa Catarina no deja un metro cuadrado sin producir. Mas esa proporción ya se inverte también en 2016, siendo que a no familiar pasa a ser más productiva que a familiar. Do ponto de vista do trabalho, a produtividade do trabalho sempre foi maior no não familiar, o que é lógico, porque é o fator escasso do não familiar, é a mão de obra, então, obviamente, sempre é mais intensivo. E aí você tem absolutamente coerente, mas aumentou mais ainda essa defasagem entre na produtividade do trabalho. Isso se deve muito à mecanização que aconteceu. Esta realidad de mudanza de productividades fue más profunda. A queda que aconteció en todos sus lugares, a queda la producción familiar en relación a no familiar cayó, menos no sul. No sul fue el único lugar que se mantuvo ainda superior a familiar a no familiar. Los otros lugares, na media, no Brasil, a familiar ficou menor que a não familiar, mas o sul, não. Da mesma forma, o valor produzido por hectárea, que aqui entra a produtividade da mão de obra, também se manteve superior no sul, mas não nas outras áreas.
Dentro de la agricultura familiar, nos dividimos en 4 grupos, A, B, C, D. Los más ricos, que son A, eso también tiene todos sus algoritmos, yo no voy a explicar ahora. O B, que sería un grupo en transición, o C y o D son los más pobres. Entonces você tem un grupo rico relativamente, que es o A, né? E outros grupos mais pobres e um grupo muito pobre, que é o D. E você vê o seguinte, a renda monetária do grupo A dá R$68 mil em 2017. É muita grana, imagina, renda monetária líquida, já tira as despesas. Esse, tirando as despesas, o cara sobra no final do ano R$68 mil, hoje deve dar 70, 80 mil reais, em alguns lugares dá 200, 300 mil, porque este é um valor médio. Significa que é um setor forte, porque nenhum de nós consegue poupar 68 mil reais por ano. Imagina um agricultor consegue, e com isso, obviamente, ele compra máquina, investe, etc. Os outros dão rendas negativas. ¿Por qué rendas negativas? Na verdade, eles vivem de outras rendas. Vivem de salário fora, vivem de outras atividades, dá negativo. Mas quando você vê as áreas, não são muito diferentes. O grupo A é 60 hectares em média, e o grupo D, que é o mais pobre, 19. Há uma diferença de 3 vezes, mas não há uma diferença que explique este diferencial enorme de 68 mil a menos 6 mil. Ou seja, não é dando mais terra simplesmente que você vai conseguir aumentar o nível de renda. As análises econométricas que a gente fez mostram que não, que a terra em si mesmo, o tamanho da terra em si mesmo, não é determinante do aumento da renda. O que, claro, obviamente, você teria que conseguir, e nós não conseguimos até agora, qualificar que terra é essa. Ou seja, a gente teria que saber os graus de fertilidade e aptidão agrícola, porque obviamente que provavelmente os B, C e D estão com terras muito piores, que não tem água, etc. Mas é um bom trabalho para pensar um pouco. E o grupo A também é um grupo mais especializado que os outros. Eu não vou mostrar esse dado agora, mas é mais especializado. Portanto, não é verdade que a diversificação seja algo melhor para a geração de renda. Não. E se trata de você se converter em um family farm moderno, os caras são especializados ou semi-especializados. Especializado significa dizer que 2 produtos correspondem a 70% da produção. Lógico que eles produzem um monte de outras coisas, mas o cara que escolhe 2 ou 3 commodities, ele se dá melhor daquele cara que diversifica em 20 produtos. Isso mais ou menos é a realidade que sai dos dados, não é inventado por mim. Hipóteses sobre a diminuição da força da agricultura familiar. Primeiro, influência da grave estiagem que afetou o semiárido nordestino de 2012 a 2017, afetando em maior proporção os sertanejos sem irrigação, que são a sua maioria agricultores familiares. Então, já temos uma pancada pela seca. E o censo justamente vai nesse período, 2006 a 2017. Então, você chega a um período de 5 anos de seca, obviamente, que o IBGE encontrou muito menos produção em 2017 que em 2006, ou por causa da seca. E essa queda afeta mais os agricultores familiares, porque são os que estão sem irrigação no sertão. Diminuição do crédito destinado à agricultura familiar, impedindo assim que novas técnicas de produção sejam incorporadas também por este setor. Diminuição da assistência técnica destinada aos agricultores familiares, já mostrei, o que retarda a adoção de tecnologia moderna. Envelhecimento da população rural, que eu não mostrei dados disso, mas está no censo, o que também é um problema. Houve um envelhecimento da população rural. E isso afeta em maior proporção os agricultores familiares, porque são os que dependem do trabalho familiar e não contam com recursos para pagar salários. Então, se os agricultores familiares ficam mais velhos, a tendência será produzir menos. E um aumento mais que proporcional das produtividades da terra e do trabalho dos não familiares em relação aos familiares, devido à incorporação acelerada de técnicas modernas de cultivo e do preparo do solo por parte dos primeiros. Ou seja, nesse período de 2006 a 2017, temos a introdução da agricultura por precisão, dos transgênicos, do drone, um monte de tecnologias novas que realmente aumentaram muito a produtividade no setor do agronegócio e não tanto na agricultura familiar. Agora, o que eu diria é o seguinte, temos fatores de caráter conjuntural, tais como a diminuição do crédito, queda na assistência técnica, forte seca em 2017, afetando mais os agricultores familiares. Isso é reversível, ou seja, isso não é estrutural. Portanto, dá para reverter a queda da agricultura familiar? Dá.
porque si você conseguir voltar a dar crédito, assistência técnica, não tiver mais essas secas tremendas, a produção, próximo censo vai melhorar. Agora, tem fatores estruturais que tiram dinamismo à agricultura familiar, como, por exemplo, o envelhecimento da mão de obra. O vertiginoso aumento de produtividades não familiares, forte mecanização, uso de sementes mais potentes, que parecen explicar el declinio de la agricultura familiar en términos de participación en un PVP. Mas eso algún día la agricultura familiar, entonces, propuesta, voltar a valorizar la agricultura familiar, destinando mayores recursos de crédito y asistencia técnica, entre otras políticas. Conclusiones. Só para terminar, no se cuestiona que la agricultura familiar deba ser amparada por programas sociales. No en tanto, a questão, o crédito subsidiado é a via mais eficiente? A gente diz que não. Existem carências muito grandes em educação, terras, estradas vicinais, sistema de armazenamento, capital fixo, sistema de irrigação. Qual é o problema? Esos 2 milhões de agricultores pobres que não têm renda monetária, você não vai resolver o problema desses agricultores nem com PA, nem com PNAE, nem com crédito. Por quê? Porque eles têm o que se chama, os fatores de produção deles não estão consolidados. O cara, por exemplo, tem uma terra, mas não está cercada, não tem estábulos, não tem água, o cara é analfabeto, não tem estradas. Veja bem, não dá para produzir em grandes quantidades. Por isso você vê que o PNAE a produção do PNAE não chega a 1% da produção nacional. E a produção da agricultura familiar, da reforma agrária, é 1,5% do total da produção do Brasil. Ou seja, qual foi o problema? O problema foi o seguinte, não foi nossa proposta. Quando a gente propôs o programa de agricultura familiar nos anos 90, a gente propôs um programa de desenvolvimento rural integrado que atacasse todos esses temas. Você tem que converter um cara pobre, analfabeto, que não tem terra, que não tem nada, em um agricultor. Porque, na verdade, não são nem agricultores. Um agricultor, não pode ser que um agricultor não tenha sua terra cercada, que não tenha máquinas, que não tenha nível. Esse não é um agricultor. Esse aí é uma pessoa que tem um lugar para pendurar a rede, nada mais. Se você quer converter em agricultor, tem que ter o mínimo. Tem que ter as cercas, tem que ter os estábulos, tem que ter água. E isso que não foi feito. Por que não foi feito? Porque é muito mais fácil dar crédito de balcão, como foi o PRONAF. Infelizmente, o PRONAF não foi nossa recomendação, se convirtiu num programa eleitoreiro, no qual você dá um monte de crédito, ganha um monte de votos, e você não faz o trabalho duro, o trabalho difícil, que é esse trabalho da assistência técnica, educação. Você hoje, sem educação, não consegue produzir em termos modernos. Mas isso era muito trabalhoso, entende? Então, foi muito mais fácil no Brasil criar um Bolsa Família, criar um PRONAF, do que atacar os temas estruturais, inclusive a questão da terra. Tudo isso foi deixado de fora, certo? Através de políticas compensatórias que não vão permitir um grande avanço. E o crédito em si mesmo não resolve o problema da estrutura, da estruturação. Por quê? Porque o agricultor pobre vai pegar esse crédito e vai consumir, porque ele tem uma carência de consumo muito grande e depois não vai pagar. Então, esse crédito para os muito pobres não resolve nada, é dinheiro jogado fora. Então, eu diria maior ênfase nas linhas de crédito de investimento que fortalecessem de fato a capacidade de produzir e de elevar sua tecnologia e de atingir rendas mais elevadas. Focalizar melhor o programa em algumas cadeias produtivas, tanto na comercialização como no processamento. Fortalecer a integração da agricultura familiar no agronegócio. Isto aqui não é para você se integrar como escravo, é para você ter a capacidade de negociar dentro das câmaras sectoriais e dentro do agronegócio as condições de pagamento, de prazos, etc. E hoje muita gente são 2 mundos. Temos o mundo dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos agricultores familiares, dos assentados, que seriam os bonzinhos, e os maus, que são o agronegócio. Gente, se está deixando todo o filé mignon para os chamados maus, certo? Se cria um gueto com pequenos produtores pobres, nos quais o governo joga umas migalhas para os caras não morrer de fome. Isso não resolve nada. O que se tem que tratar, gente, tem uma cadeia produtiva do milho. Então, gente, que o sindicato participe da discussão da cadeia produtiva, que negocie, que fortaleça os contratos a favor do agricultor familiar, que se consiga crédito de investimento. Ou seja, você tem que ampliar a margem de atuação do agricultor familiar e não isolar ele como uma política social compensatória na qual ele não vai crescer, provavelmente vai até aí sim desaparecer ou se vai converter em um dependente de bolsas famílias da vida que não vai resolver nada.
Necesidades, por tanto, finalmente, para terminar, de contar con, mas para isso é necessário ter um ambiente institucional favorável, que viabilize uma negociação em torno das políticas que devem ser mantidas de apoio à agricultura. E isso a gente não tem hoje. Hoje nós não temos isso. Você sabe que os ministérios están, no el Ministerio de Agricultura, que está con a María Cristina, mas toda a área agrária está nas mãos de pessoas que não são muito sensíveis a este tema. Então tem que se criar um ambiente de discussão, de negociação. O confronto não vai levar a nada. Quanto maior for o confronto, mais vai ser deixado para trás o setor da agricultura familiar. Tem que haver um espaço de negociação, sobretudo a CONTAG. Esto eu coloquei numa discussão, fui convidado para a diretoria da CONTAG, eu apresentei mais ou menos esses slides e expliquei, discuti com eles que não se trata de a gente se isolar, sino de tentar negociar. Então, era isso, gente, que eu tinha por enquanto para falar. Desculpem que me estendi mais do tempo previsto, quase uma hora, e estou aí disponível para perguntas críticas ou sugestões. Obrigada mais uma vez, né, professor Carlos, e vamos abrir o chat, né, para as perguntas. Se a professora Cláudia quiser fazer alguma pergunta no momento, a gente pode dar prioridade. Tá bom. Queria agradecer, né, mais uma vez o convite, então, de vocês da Federal de Pernambuco para participar de um brilhantismo, né, quando a gente vê a capacidade de, não só de exposição, né, professor, mas de apresentar um quadro tão complexo que é essa relação entre grandes produtores e a agricultura familiar. Talvez a Keila tenha me chamado para participar aqui. Vou só falar um pouco da minha formação. Sou formada em Economia na USP e acabei fazendo mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E por uma razão muito simples, desde a graduação, na monografia da graduação, eu estava trabalhando as implicações do processo de modernização na economia sucroalcooleira paulista, né, e os impactos sobre o mercado de trabalho. Então, o fenômeno dos boias frias, mas isso era lá no início dos anos 1990, no final da graduação, e queria fazer um estudo paralelo, né, comparado entre o que estava acontecendo no Sudeste e no Nordeste, porque o Nordeste também sempre foi uma área em que o setor sucroalcooleiro teve um importante impacto em termos de investimento e emprego. Enfim, mas naquela época era difícil, né, a gente não tinha o artifício da internet, de conseguir todos os documentos, essa dificuldade, e na época que eu fiz o concurso para o mestrado, a minha orientadora, que foi a Basília Aguirre, falou: Cláudia, o pessoal em Pernambuco tem um grupo importante de estudos a respeito disso, né? Então, juntar a economia agrícola com a economia do trabalho, entender esse processo de intensificação técnica e impacto sobre o mercado de trabalho, acabei na Federal de Pernambuco, no PIMES, e vi tanta pobreza na época do mestrado, que eu acabei sendo chamada para participar de uma pesquisa que se transformou na tese de doutorado, que era justamente falar, né, dessas implicações das políticas de transferência de renda, ou então Bolsa Escola, nas áreas mais pobres ali do interior de Pernambuco, né? E no meio do caminho, disciplinas de economia agrícola, e eu como professora aqui em São Paulo, acabei, tanto na Federal de Pernambuco como substituta, e aqui em São Paulo, acabei sendo professora da disciplina de Economia Agrícola, né? E é difícil para São Paulo, imagina eu dando aula para um conjunto imenso de alunos em que a realidade deles aqui ou é a atividade financeira, mercado financeiro, ou a atividade industrial, e dentre esses que estão no mercado financeiro, o contato que eles têm com a economia agrícola, com a realidade do agronegócio, da agropecuária, da agricultura no Brasil, são os mercados, né, de futuros, e aí as tradings é o máximo que eles conseguem entender, né? E o desafio de falar do papel da agropecuária, do setor agrícola no processo de desenvolvimento da economia brasileira, e sempre nas disciplinas eu chamava atenção: olha, se a gente olhar para o mapa da economia brasileira e pegar alguns dados que o censo traz, mapeamento, então, das atividades, censo agropecuário, mostra como é que as atividades do setor agropecuário estão espalhadas pelo Brasil, né? De fato, o Brasil é muito mais agro do que industrial, e a própria industrialização se dá aqui no território, principalmente, né, a formação da indústria aqui
na região de São Paulo por conta do capital primitivo acumulado na atividade cafeicultora, enfim, é o que a gente consegue aprender na formação econômica. E era sempre um desafio, né, porque sempre acaba surgindo essa discussão a respeito, e muitos alunos acabam se interessando por trabalhar os temas relacionados ao que seria essa dicotomia entre grandes produtores e pequenos produtores, e no meio dessa discussão, falar da categoria da agricultura familiar, né? Então, recentemente, a gente fez uma pesquisa na Mackenzie, que é onde eu trabalho atualmente, para falar dos fatores determinantes da competitividade da agricultura familiar. E, de imediato, surge essa discussão que o professor Ganziroli coloca no início da apresentação, né, que é a forma como se considera a agricultura familiar como sinônimo de pequena agricultura, né, ou seja, a agricultura familiar sempre ligado à pequena produção. E a gente chama atenção para isso que o professor coloca desde o início, que a agricultura familiar, a caracterização da agricultura familiar, ela é importante para a gente retirar, né, isso que seria a ideia do mito, né, de que a agricultura familiar ela é sempre atrasada, uma agricultura tradicional, pouco competitiva, pouco produtiva, e que ela faria, então, oposição ao que é o grande agronegócio, os grandes grupos empresariais, quando, na verdade, a gente tem propriedades familiares que são fortemente tecnificadas, com um grande investimento em inovação tecnológica, altamente produtiva, e, portanto, estão ali, né, incorporadas aos grandes grupos também do agronegócio, do agrobusiness. Então, é aflitivo, né, quando a gente vê o material que ia ser apresentado, a forma como a apresentação discorre, a clareza, então, nessa forma de apresentação. E, mais uma vez, a gente aprende, né, para poder passar para frente, inclusive, não só os textos que a gente utiliza na disciplina. Essa discussão que o senhor colocou do grupo da Unicamp, né, eu me lembro muito do debate ali para falar do novo rural ou da urbanização, dos processos de transformação na agricultura e a necessidade, mais uma vez, de dar ênfase a essa diferença entre o que é a agricultura familiar e a pequena agricultura, a agricultura tradicional e a agricultura moderna. Então, a agricultura familiar não pode ser sinônimo de agricultura tradicional ou atrasada, né? Então, essa ênfase que me chamou a atenção na apresentação do professor Ganziroli. E aí, professor, eu fiquei curiosa com esse resultado da pesquisa que vocês fizeram, né, para poder tratar dessa estratificação ou diferenciação dentro do grupo dos agricultores familiares, né? O senhor apresentou alguns resultados aqui em termos do que são os movimentos regionalmente, e eu fiquei me perguntando sobre a estratificação e diferenciação por atividade, né? Quando a gente fala do grupo A, B, C e D, né, a ideia é que, geralmente, esses grupos, o grupo A, que é o grupo que se destaca dentro do que são, né, os grupos da atividade da agricultura familiar, que tem o desempenho de crescimento, né, se eles estão atrelados às grandes atividades dos grandes complexos agroindustriais, né, e se na pesquisa vocês acabaram fazendo uma estratificação também por atividade, né, onde é que estão esses agricultores que perderam mais, os agricultores familiares que perderam mais, o que ganharam mais, né, essa relação com o tipo de atividade econômica, né. É claro que a produção, mesmo naquela tabela que o senhor mostra de participação, para poder desmistificar, e é interessantíssimo, né? Toda vez que a gente ouve a propaganda na Globo, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Aí os meus alunos perguntam assim, mas professora, mas agro também não é tóxico? Né? Agro também não desemprega? Né? Tudo é agro? Eu falei assim, não, nem tudo é agro e a gente precisa diferenciar. A região de Matopiba é interessante, né? Porque ali você tem as grandes empresas, mas elas não conseguem gerar um emprego direto, porque são atividades ligadas à produção de grãos, fortemente mecanizadas, intensivas, né, em tecnologia mecanizada, então não consegue empregar, não consegue gerar renda e trazer riqueza ou desenvolvimento para essas regiões em que você tem, principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí, né, e ao mesmo tempo
a gente olha para essa discussão relacionada ao tipo de produto desenvolvido pela agricultura familiar e aquela agricultura familiar mais empobrecida. Então, se vocês também fizeram essa diferenciação por tipo de atividade econômica, e dentre essas discussões que vocês fazem a respeito do futuro, né, preocupa ainda o uso equivocado, e talvez por isso colocando todos os agricultores da agricultura familiar no mesmo balaio, né? E quando a gente defende a reforma agrária como forma de acesso à terra, né? Para que tipo de produto a gente está defendendo a reforma agrária? Eu me lembro que ainda na época do mestrado e do doutorado surgiu uma discussão ali no PIMES de quem falava, olha, a reforma agrária, se é só para conceder terra para a produção de subsistência, para alimentação, então não vale a pena. E aí, uma discussão adicional, que talvez o senhor tenha elementos aí para apimentar essa discussão, né? Eu era daquelas que defendia, em algumas regiões, sim, a reforma agrária para acesso à terra, para aqueles que dependem da terra para tirar a subsistência, melhor do que se eles forem dos pobres rurais se transformarem nos pobres urbanos, e os pobres urbanos eles precisam necessariamente de renda monetária para poder realizar o consumo, né? Embora a gente fale dos pobres da agricultura familiar, porque produzem só para subsistência, mas como você mesmo colocou na sua apresentação, é importante mantê-los na terra, pelo menos ali eles têm o que tirar de alimentação, né? Mas a reforma agrária também compreendida apenas e tão somente, e aí eu estou me lembrando de um texto que vocês escreveram no início dos anos 2000, falando da questão da reforma agrária. A reforma agrária também utilizada como instrumento de política agrária apenas para o assentamento, né, de concessão, e era uma crítica que a gente fazia ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, aí em Pernambuco, visitando alguns assentamentos, lá em Pernambuco, né, visitando alguns assentamentos, de que o importante para os movimentos sociais, para alguns representantes desse movimento social, é fazer a família chegar na terra, ponto, bastou. Não basta, né, porque aí a terra ela é utilizada como meio de troca, ou então eles são largados à própria sorte, e a ausência da retomada da discussão da importância de todos esses elementos que foram postos aqui na conclusão, né, de retomar investimento, infraestrutura, conceder acesso à assistência técnica, educação rural, né, o que a gente tinha, então, de programa de educação rural, são absolutamente fundamentais para a gente resolver o problema da agricultura familiar mais pobre, que, no entanto, é aquela que fixa o homem na terra e que também tem uma participação importante na produção de grande parte, né, dos produtos que chegam in natura na mesa do brasileiro, né? Então, um conjunto grande de questões aqui, é um debate, é sempre um tema que vai acrescentando novas questões e novas questões para a gente, tá? Então, algumas curiosidades com relação à pesquisa. ¿Vocês quieren que eu responda logo ou esperamos as perguntas? Como fazemos? Patrícia, o que vocês acham? Acho que pode mais gente, né? Talvez. Pode responder, professor Carlos. Que fica. Cláudia, muito obrigado aí por seus comentários. Na verdade, eu acho que tem uma discussão aí por trás, mais profunda, que talvez a gente não explicitou. Que acontece? Quando você se preocupa por que produtos, certo? Ou se produzem na agricultura familiar, eu imagino que você estará pensando que o ideal seria que se produzissem produtos de abastecimento doméstico ou coisas desse tipo, porque tem muita gente que acha que que a agricultura familiar deveria produzir mais alimentos e não produtos de exportação, por exemplo. Não é isso, um pouco isso. E na verdade, o que nós não fizemos o detalhamento do produto, porque por um lado, porque nós não temos mais os microdados, dependemos de tabulações, isso daria para fazer, dá para fazer, é um tema interessante, mas eu já tenho certeza que se você pega esse grupo A da agricultura familiar, aqueles 450.000, você vai ter provavelmente produtos como milho, soja, algodão, sorgo e produtos de avicultura integrada. São o carro forte da agricultura. E, sinceramente, eu fico muito feliz com isso.
não fico nada preocupado, fico muito feliz porque nós queremos uma agricultura familiar forte, independentemente do que produz. Se para ele satisfazer nossas ideias como classe média, ele tivesse que produzir produtos orgânicos e de alimentação básica, não iria muito longe. Se ele deixasse de produzir soja, milho, algodão e produtos de avicultura integrada e dedicasse a produzir produtos in natura, ótimo para nós, vamos ficar todos felizes, mas eles não vão ficar tão ricos como se os caras pudessem pegar a bolada do crescimento da soja, que está hoje a $600 a tonelada, e ficassem produzindo produtos que não aumentam de preço nunca. Eu acho que nós não temos o direito de sonegar eles a possibilidade de eles ficarem ricos. Digamos, para mim, o principal problema é a pobreza. O que eu quero, a gente tem que evitar ou conseguir que eles tenham mais renda. Más renta. ¿Por qué más renta? Porque eso que va a permitir a ellos comprar otras cosas, se capitalizar y dinamizar la economía de conjunto. Yo soy contra la idea de que ellos tengan que ficar un nicho de los orgánicos, un nicho dos, y sobre todo porque ahí también hay una discusión que para mí está deturpada, que es sobre el tema de los agrotóxicos. Lo siguiente, primero la propia palabra agrotóxico es una palabra despreciativa, se trata técnicamente de defensivos, ¿cierto? Y usados con las cantidades certas y con las protecciones certas, no tem problema nenhum. Na verdade, as recomendações da Emater, da Embrapa, do Ministério da Agricultura são muito claras sobre quanto você tem que colocar, em que épocas do ano, a proteção que a pessoa tem que colocar e a questão dos cursos da água, para isso tem o Código Florestal, etc. Seguindo as recomendações técnicas, não há problemas para a saúde humana, nem para a saúde, nem para o meio ambiente. Claro que, inclusive mais, vou te dizer, eu tenho um aluno de doutorado que está terminando uma tese, capaz que está aí, o Gustavo, cara genial, e que ele queria fazer uma tese sobre os agrotóxicos, mostrando o desastre que são os agrotóxicos. Bom, ele, finalmente, fizemos pesquisa, chegou-se à conclusão que não tem nenhuma comprovação fáctica de que o agrotóxico produz algum dano à saúde humana. Ou seja, uma maçã, um tomate que tenha sido plantado com agrotóxicos não traz nenhum problema para a saúde humana. Agora, traz problemas para o cara que aplica de forma irregular, que não se protege, traz problemas para o meio ambiente se você jogar o vasilhame no rio, etc. Então, do que se trata? De assistência técnica e educação. Agora, você não vai evitar o uso de agrotóxicos. Por quê? Porque sem agrotóxicos nós não teríamos produção nenhuma no Brasil. A produção de feijão de 2 milhões de toneladas no Brasil é toda movida a agrotóxicos. Se você não colocar agrotóxicos, o feijão passaria a custar R$50 o quilo. Não tem como. Toda a tecnologia mundial, desde a Revolução Verde, é baseada em defensivos e em transgênicos. E nisso você teria um produto caríssimo e que se prejudicaria o pobre. Claro que é lógico. Nós queremos que as pessoas tenham alimento barato. O alimento barato só sai se você não tiver praga. Para isso tem um pacote tecnológico que tem que usar. Agora, se o orgânico, sensacional. Para quem? Para a classe alta. Porque quem consome uma alface de R$4, aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, são a classe alta. A população não tem como pagar uma alface de R$4, nem nada disso. Isso é um nicho do nicho do nicho. O que acontece? É legal, muito bonito, mas isso não dá nenhuma perspectiva para a agricultura familiar. Então, o que eu penso é que temos que implementar as medidas que já existem do Ministério da Agricultura, de controle dos defensivos, de controle do meio ambiente e tudo isso, mas não pensar numa antinomia versus um é mais saudável que o outro. Primeiro, porque não é verdade. 90% da agricultura familiar usa todos os agrotóxicos, claro que muitos de forma errada. O cara fica nervoso porque tem uma praga do bicudo, do algodão, faz um coquetel e coloca 10 produtos, Chiodam, Malatol, etc., e faz um desastre. Lógico, isso está errado, mas se você coloca certinho, que você tem que colocar, não tem problema nenhum. Esse é um ponto. Segundo, sobre a reforma agrária. Veja bem, o grande desastre da reforma agrária, eu fui um dos maiores defensores da reforma agrária, escrevi e participei muito nesse tema e fico muito frustrado, porque depois de 30 anos você tem uma reforma agrária que participa de 2% da produção agrícola do Brasil, com uma pobreza enorme, apenas, segundo meus cálculos, 20 ou 30% dos assentados conseguiram aproveitar a oportunidade, está um pouco melhor. E eu acredito que o maior problema, além da falta de assistência técnica e da falta de infraestrutura, que isso é verdade, foi
a proposta de agricultura colectivizada do MST, a proposta de não dividir as terras, a proposta da concessão de uso é péssima. Porque o que acontece? Agora mesmo estamos indo a Maranhão, eu estou participando de um projeto de titulação de terras. Aí você chega em Maranhão, chega no assentamento, cadê as famílias? Sabe o que são? Parecem nômades. Ninguém tem um pedaço de terra própria. Os caras têm um descampado enorme. Tem uma agrovila que ninguém quer morar na agrovila. E um monte de gente solta por aí que um dia planta num lugar, um dia planta no outro. Gente, isso aí é o atraso maior do mundo. A reforma agrária, quando dá certo, e realmente o agricultor só quer um pedaço de terra para ele, a vaquinha, as plantinhas, as frutas, as galinhas e as 5, 10, 15 hectares para ele plantar cercada. Isso dá certo. E isso tem dado certo em assentamentos antigos, da década de 80. Depois, com a visão coletivista do MST, que na verdade não é só do MST, em México se fez assim, foi um desastre, os ejidos mexicanos foram um fracasso completo, a própria União Soviética caiu pelo desastre da agricultura das fazendas estatais, vai a contramão das necessidades do agricultor. Obriga o agricultor a viver em um ambiente coletivo que ele não quer, e no final do ano diz, olha, aqui sobrou um excedente, essa grana é para você. Ué, mas cadê a minha produção? Não, você esquece, a gente vendeu tudo, sobrou isto para você. Isso deu muito conflito, muitos assentamentos se dissolveram por isso, brigas internas, etc. Eu acho que com isso se conseguiu destruir a reforma agrária no Brasil, que se gastaram bilhões nisso. Foi a pior coisa que podiam ter feito. Então, eu digo o seguinte, eu acho que a gente tem que superar essa visão. Acho que já é tarde, não vai ter mais reforma agrária nenhuma, agora esse crédito fundiário, não tem mais reforma agrária, se perdeu a oportunidade, não só por isso, também por falta de participação, falta de assistência técnica e de infraestruturas, mas também infraestruturas feitas cerradas, porque por pressão do MST, a moradia tinha que ser em agrovilas, pues grana jogada fora, eletrificação não chegou aos lotes, uma série de visões que atrapalharam muito. Cooperativas e condomínios de processamento, todos falidos, porque están todos falidos, porque as pessoas não sabem gerir, entonces quiere decir que quem faz a gestão finalmente são 2, 3 caras. O sea, en vez de partir do possível, que dar um pedaço de terra para um cara, dar assistência técnica, certo? E ajudar ele a comercializar no PENAI, por exemplo, se tentou fazer uma coisa megalomaníaca que não funciona. Então, eu te diria isso, eu não me preocupo muito com que produto. Eu gostaria que os caras encontrassem o melhor produto para ganhar maior quantidade de dinheiro possível. Eu não sei por que nós, como classe média, temos direito a comprar e vender apartamento, e o agricultor não tem direito a comprar e vender o seu lote. Isso é um absurdo. Nós compramos apartamento e podemos vender. O cara pega uma terra, paga as prestações ou não paga, se o que for, não pode vender. Está atrelado ao Estado. Isso é um desastre. Tem que dar liberdade e permitir que ele produza o que ele quiser. Lógico que você pode incentivar algumas cadeias produtivas. Isso pode ser. Isso não está sendo feito. Não está sendo feito. Mas aí haveria uma grande discussão sobre o que você vai incentivar. A princípio, um mercado melhor orientador do produto final. Os preços do mercado são os que orientam as pessoas. Eles vão seguir esses sinais. E é muito bom que façam assim. Essa é a minha visão. A visão um pouquinho diferente, mas desculpem eu contradizer um pouco algumas ideias, mas sendo realistas, e hoje eu vejo a coisa desse ponto. Não, não contradisse, não. Só queria entender ali o que estava por trás da pesquisa e essa curiosidade, né? A compreensão de que a gente espera que tenha espaço para todos, né? E entender a importância do acesso ao processo de inovação. Obrigada. De nada, Cláudia. Obrigado a você pela pergunta. Bom, obrigada. Tem uma pessoa que perguntaram sobre a questão da macroeconomia, as variáveis macroeconômicas no agronegócio, o impacto da macroeconomia no agronegócio. Veja bem, na verdade, uma coisa que é importante ver é o seguinte: até os anos 80, até final dos anos 70, 80, o agronegócio dependia muito de crédito rural e de apoio subsidiado, certo? Toda a política do Sistema Nacional de Crédito Rural ajudou muito o agronegócio e também houve muitos calotes e muitos problemas. Nos anos 80, 85, 84, especificamente,
quando acabou a conta movimento do Banco do Brasil com o Banco Central, eliminaram-se os subsídios para a agricultura empresarial. Antigamente o subsídio era muito grande, chegava a 50%, também porque a correção monetária não compensava a inflação. Então acabava tendo um subsídio no próprio capital. Isso acabou praticamente levando à falência o Banco do Brasil. O Brasil optou por uma política de não subsídio, diferente dos Estados Unidos e outros países que subsidiam. O Brasil não subsidia a agricultura e a decisão foi boa. Eu participei também desse debate junto com Pedro Malan, do Ministério de Economia, lá na época do Fernando Henrique Cardoso, e a gente falou assim, olha, os grandes produtores têm que se virar no mercado. Eles não têm que ter apoio do governo, já estão amadurecidos, já tiveram Embrapa, etc. Agora, vire-se. E, de fato, foi o que aconteceu. Os grandes agricultores hoje, e a política pública tem que ser para os agricultores familiares, que são os que precisam ser reestruturados. Foi aceito, essa foi a discussão que tivemos com o governo Fernando Henrique, e isso foi um pouco a linha que seguiu depois. Ou seja, o grande agricultor hoje usa basicamente mercado futuro, usa as tradings como Cargill, Bunge para comercialização, e usa, sim, isso basicamente, e alguma parte do crédito empresarial de custeio do Banco do Brasil e algo do BNDES através do Modern Frota. Mas não tem um apoio governamental forte como antes. Portanto, segundo, apesar das pressões que possam existir a favor de uma política de câmbio mais ou menos desvalorizada, isso não está sendo levado em consideração. A política de câmbio hoje se segue a linha de câmbio flutuante dentro do regime de meta de inflação. Não há uma tendência de favorecer o agronegócio através de câmbio. Portanto, eu diria o seguinte, nem juros, nem câmbio, como variáveis macroeconômicas, estão afetando positiva ou negativamente a agricultura em geral. A agricultura em geral tem se dado muito bem graças à demanda da China, que vai continuar por muito tempo, e também das negociações agrícolas internacionais que permitem abrir novos mercados, e vai ser muito importante se terminar a negociação com a União Europeia, sobretudo para os setores de suínos, frangos. Eu não vejo que haja incidência das variáveis macroeconômicas no agronegócio, tá? Atualmente. Pode ser, ora, o câmbio desvalorizado, ora está valorizado, os juros são um pouco abaixo da Selic, mas não há um subsídio muito grande, e a maior parte da comercialização se faz através do mercado futuros e das tradings. Ou seja, não estou vendo o Estado e nem as variáveis macroeconômicas afetando muito. Essa é uma resposta a duas perguntas que tive sobre macro. Fala, Patrícia, desculpa que me estendi de novo. Bom, professor, agradecemos, né, a questão da resposta da pergunta que eu iria fazer, mas que bom que o senhor já respondeu. Temos uma outra pergunta que foi enviada, né, pelo WhatsApp aqui. Cristina, ela pergunta qual o impacto da incorporação de novas tecnologias na agricultura familiar. Veja bem, tem certas tecnologias que não vão chegar rápido na agricultura familiar, como, por exemplo, a agricultura por precisão, uso de drones. Isso não vai chegar e também nem precisa, porque a agricultura familiar não tem áreas tão grandes. A questão dos drones e tudo isso é muito bom para áreas muito grandes. Para as áreas pequenas ou médias, nem precisa. E a agricultura familiar com os instrumentos, é decir, essa tecnologia de mecanização não haveria muita necessidade. Es decir, lógico que tem que ter trator e tudo isso. Agora, a parte de transgênicos já está chegando naturalmente através das sementes. Todo mundo que planta soja, milho, algodão, usa transgênicos e são as sementes mais potentes e as que se utilizam. Não há dificuldade, não há uma barreira ao acesso a essas tecnologias. Nas outras regiões do país, depende, por exemplo, no semiárido, a questão das cisternas e das tecnologias da Embrapa. Bom, é um processo mais lento, é importante. E aí a Embrapa trabalha bastante bem, no sentido de tentar fazer chegar essas tecnologias aos agricultores do sertão, sobretudo na questão da água, né? Então depende da região. Na questão da fruticultura, você tem todas as tecnologias à disposição, porque o próprio mercado já te fornece isso.
Si o cara va a plantar manga o va a plantar cualquier de esos productos, ya va a comprar las mudas y las cadenas, sus propios procesos de integración. Ya Chile no va a producir manga hoy de cualquier jeito. Vai se integrar na Vale Export, vai produzir a manga que eles te dizem que você tem que produzir. E você vai produzir frango em Santa Catarina, você vai produzir frango de acordo com a Sadia Perdigão quer que você produza. Então, não há uma dificuldade no acesso a essas tecnologias. O restante é isso, ou seja, as tecnologias estão disponíveis nas casas agropecuárias, nos mercados e não há grandes problemas. O que é muito importante nesse ponto, eu diria, a educação. Porque se o cara não sabe ler a bula de um remédio, se ele não sabe entender os mercados, não adianta nada. Não adianta nada de nada. Por exemplo, irrigação. O cara que faz irrigação tem que ter um conhecimento do mercado muito grande, porque o produto irrigado sai toda hora. E se ele não souber exatamente quais são as elasticidades preço-produção, até que ponto o aumento da produção vai fazer cair os preços, ele está mal. Então, ele tem que entender minimamente de mercados, tem que entender, ao fazer cálculo de elasticidade, tem que saber fazer. Então, eu vejo isso aqui na região serrana fluminense. Os agricultores são super antenados, sabem tudo o que acontece e eles fornecem tudo para Rio de Janeiro, através das SEASAs. Então, mas por quê? São caras muito, muito educados. É decir, têm educação aqui, são quase todos migrantes alemães e suíços e tal, aqui na Serrana Fluminense, estive lá. Gente, eu estava conversando com um agricultor e falando, qual é o seu nível educacional? E o cara gozou com a minha cara e me disse, olha, professor, a verdade é que eu só tenho ensino médio, mas eu estou ganhando 5 vezes mais do que vai ganhar você como professor universitário. Quando eu fui calcular a renda, ele ganhava 150.000 reais por mês. É um produtor de 4 hectáreas de alface irrigada. Bom, o cara é super sabido, sabe perfeitamente das coisas. Então, a educação é a questão central de todo ponto de vista para o agricultor se dar certo e poder incorporar tecnologias. Por que os chineses incorporaram tanto as tecnologias? Porque tem uma bagagem cultural de 5.000 anos. Nós não conseguimos nem sequer copiar outras tecnologias. A gente falta nível de educação muito baixo. Esse é o ponto central. Isso vai permitir que as tecnologias... Porque não adianta o cara não poder ler. Se ele não sabe ler a bula, não vai fazer nada. Né? Vai seguir os conselhos que o outro cara falou. Não, ele tem que entender, tem que saber falar com o técnico. A educação é crucial. Isso explica o desempenho da região sul, né? Nessa pesquisa de vocês, né? O crescimento da participação da agricultura familiar no sul, no nível educacional. Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Patrícia, mais alguma pergunta? Obrigada, professor Carlos. Respondeu também uma sequência dessa mesma pergunta. Quero que falava essa questão da renda, qual o impacto, e o senhor já falou, né? Com relação à questão da incorporação da tecnologia e do fator primordial, que seria a questão da educação, né? Sem educação, a tecnologia, né, que vai propiciar. Eu fui no Rio de Janeiro, eu também fui na região serrana, mas eu fui na produção de com hectares, né, menores, mas que são altamente informados sobre o mercado e, assim, produzem muito morango, né? Muito morango Sim. mesmo. Eu queria perguntar ao senhor, né, essa questão, qual o impacto que o senhor pode observar, né, com relação à produção dos agricultores familiares nesse período dessa pandemia? Porque, assim, aqui na região eu acompanho uma feira agroecológica e, assim, durante a pandemia e até agora, na retomada, né, assim, paulatina das atividades, eu vi que reduziu mais de 50% dos produtores, né, que iam para a feira todos os sábados. Então, o que o senhor tem visto com relação a isso? Não, veja bem, claro, a agricultura em geral passou muito bem pela pandemia, não parou de produzir um dia, ao ponto que a safra agrícola de 2020 foi maior que de 2019. Esse ano vai ser um pouco menor por causa da seca, mas estamos em 220 milhões de toneladas.
Es decir, que a única atividade que não parou no Brasil foi a agricultura. Agora, claro que o cara que tem que ir na feira compra, mas você está falando de um nicho, de um nicho, de um nicho. Isso não podemos falar em geral da agricultura. É o cara que tem que ir na feira. Obviamente, esse cara vai ter tido problemas. Mas fora isso, os grandes agricultores médios e pequenos que entregam o produto em granel não tiveram nenhuma diminuição, ao contrário, a safra aumentou. Tá? Agora, você teria que medir melhor esse 50% que você está falando, Patrícia. Olha que às vezes a gente se engana. Fica achando que caiu, você vai contabilizar e não é tanto assim. Não sei se você fez algum questionário, alguma entrevista, porque talvez não seja tão grande essa queda, tá? Talvez, não sei. Tem que ver. Não, eu acompanho eles, né, há 8 anos e tinha feito há dois anos atrás uma pesquisa, né, com relação à comercialização agrícola dos produtos agroecológicos. Sim. Então, nesse sentido, eu vi que numericamente, né, quantos agricultores tinham lá, então reduziu mesmo, porque tem diversos fatores, né, com relação a isso. Em detrimento da pandemia. Então, eram pessoas também idosas, né? Como o senhor falou, tem envelhecido, né? Então, tudo isso, os fatores que o senhor apresentou, né? Mostram exatamente essa questão do porquê também eles não vieram mais para a feira, né? Não é só... Eles não deixaram de produzir, estão produzindo. Mas eles deixaram de vir para a feira, né? De estar presente naquele ambiente. E não tiveram ninguém também para realocar e ficar lá no lugar deles, né? Porque tem toda uma conjuntura também, né? Dos jovens não estarem mais poucos, né? Ficam no campo. Então, tudo isso colabora com o que o senhor apresentou também. Então, eu vejo que houve a sua apresentação mostra exatamente os determinantes, né? Quais são, por que isso aconteceu, né? Então, foi bastante esclarecedor a sua apresentação em detrimento do que eu vi, né, na realidade aqui, de um nicho de mercado também muito específico, mas que realmente a agricultura, ela permaneceu, né, em sua atividade plena, né? Sim. E até aumentou significativamente. Obrigada, professor, pela explicação e pela apresentação também, né? No momento, nós não temos mais nenhuma pesquisa, nenhuma pergunta. Tá bom. Viu? Então, ok, gente. Então, o senhor pode ficar com as considerações finais? Não, tudo bem. Eu acho ótimo também falar com vocês, porque no Nordeste eu vejo que existe muita gente interessada nesses temas. Talvez hoje em outras partes do Brasil não haja tanto interesse no tema da agricultura familiar. Então, eu sempre me senti muito a gosto com vocês, aí no Dinter, tanto no curso de Caruaru e agora como se chama, onde que a gente, no Ceará, que a gente está em Juazeiro, né? Com vocês no Dinter, foi muito interessante, estou orientando 2 alunas aí, e gosto muito, e espero que a pandemia acabe para ver se eu posso ir lá visitar vocês, que adoro ir para o Nordeste, adoro estar nessas cidades pequenas aí e comer alguns produtos regionais. Así que vamos a esperar para ver si dá para ir. Tal vez na defensa da Camila, da Isabela, mais para frente. Um abraço aí a todos, então, gente. Boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigada. Obrigada às professoras Patrícia e Glorinha. Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a vocês. Excelente. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Com certeza. Até a próxima.